Nós estamos estudando o livro dos Espíritos, o capítulo que fala sobre a vida espírita. Nós temos o segundo livro, que Kardec agrega ao livro anterior, e assim vai compondo esta sequência de 4 livros para a formulação integral desses primeiros princípios filosóficos da doutrina espírita. O capítulo 6º fala sobre como é a vida no lado de lá, como esta vida espírita se apresenta. Fala sobre quem são os espíritos errantes, os mundos transitórios, as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, a escolha das provas, a relação de além-túmulo, as relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, as lembranças da vida corporal e, por fim, comemoração dos mortos e funerais. Nós estamos, portanto, a partir da pergunta 223, estamos caminhando neste capítulo, que é o capítulo 6 do segundo livro, A Vida Espírita. Então, vamos para a pergunta 311. Na semana passada, a pergunta 310 falava sobre a lembrança dos objetos, os ossos. Nós não fizemos essa ainda, Cícera. Não, senhora. Mas nós vamos ler agora a resposta, porque lembram que nós... não lemos a resposta, nós vamos ler hoje. Isso. Falei, vamos torcer para o Tomé encontrar, se alguém encontrar um fêmur por aí, trazer para o Tomé, porque o Tomé quer ter um chaveiro de fêmur de cemitério. A pergunta 310 da semana passada, Kardec indagava: depois de um certo tempo, o espírito reconhece os ossos ou os objetos que tenham lhe pertencido? Objetos até tudo bem, né? A gente até pode imaginar que não é tão difícil de alguém que continua a viver voltar e ter contato com coisas que possuía. Aliás, há uma história muito interessante na Revista Espírita e em diversas outras circunstâncias literárias, em que um espírito, para se fazer visível, para se fazer reconhecível aos olhos da mediunidade da vidência, ele se apresentava com a mesma bengala, com a mesma tabaqueira que ele possuía quando estava encarnado. E então alguém deve ter perguntado lá, mas ele ainda usa tabaco? Ele ainda fuma no plano espiritual? Parece ser um espírito mais elevado. E então os espíritos respondem, não que ele precise usar para fumar, mas como ele, quando estava na terra, carregava consigo, como característica da sua personalidade, a bengala, e fazia uso da tabaqueira, para que as pessoas que estavam ali avaliando a sua identidade pudessem ter a noção de que se tratava do mesmo espírito, ele se apresentava e ele plasmava os objetos que ele usava na terra, quando estava encarnado. E, parafraseando essa história, o nosso querido Alípio Gonzalez, o que nos honra com o esforço do Mensagem Fraternal, e que aqui comparece à nossa casa, membro dela, que é 2 vezes por ano, ele, sempre que viaja, ele carrega uma mala de mão, que é de cor verde. Ele pode esquecer tudo, mas aquela mala ele não esquece. Então, ele costumava dizer, brincando, né? Se um dia eu desencarnar e na reunião mediúnica alguém falar assim, eu estou vendo Alípio aqui, não acredite. Não acredite. Primeiro pergunte se o espírito está carregando alguma coisa na mão. E se o médium disser que está vendo, pergunte o que é. E se ele disser que é uma maleta, pergunte que cor que ela tem. Porque se for verde, aí sou eu mesmo. E é algo interessante isso, porque nós temos na pintura mediúnica um fato bastante interessante nessa mesma direção.
aos que têm a possibilidade de enxergar, eles até dão risada da maneira pela qual Salvador Dalí se apresenta vestido. Eles se apresentam vestidos de acordo com o gosto pessoal, até hoje, nestas reuniões que aqui acontecem. Nós sabemos que Dalí cultivava a arte do bigode. Fazia do bigode algo da sua personalidade. Ora para baixo, ora espetado para cima, ora reto, ele gostava disso. E também ele tinha hábitos requintados e usava roupas extravagantes. Do lado de lá, como espírito, ele pode vestir-se da maneira como ele quer, mas ele ainda veste-se assim. E então você observa os relatos dos médiuns que comparecem às nossas tarefas da pintura, como foi, por exemplo, a do dia 6, e eles veem, por exemplo, Rembrandt vestido à moda da Antuérpia, de 1600. Veem os impressionistas usando as roupas que lhes são agradáveis. Veem os que têm estes gostos específicos trajados à sua forma. Muitos deles ainda ligados àquela roupa daquele tempo. Mas será que não dá para usar um jeansinho? Uma camisetinha básica? Claro que eles podem. Mas a sua personalidade, quando eles estão exercitando a arte que os notabilizou, eles se sentem bem trajados desta forma. E até também uma forma dos próprios médiuns que têm a vidência identificá-los. Você não imaginaria um Leonardo da Vinci vestido à moda teen? Imaginaria? Boné virado de lado, bermuda que nem a do Ricardo, que de vez em quando ele vem aqui no meio da canela, pirulito na boca e um skate na outra mão. Sou Leonardo. Vim aqui pintar uma Madonna. Imagina isso. Não é? Se um médium falar que está vendo Leonardo com essa característica, ele perde o emprego naquele centro espírita. Vamos falar para ele, você não pode vir no centro espírita bêbado. O que você tomou antes de vir para cá? Então essas características são padrões que ajudam a dar confiabilidade àquele que está vendo. É muito engraçado, porque alguns médiuns não têm conhecimento nenhum de pintura. Não sabem quem são os caras. Nunca abriram um livro de pintura. Não tem nenhuma cultura nesta área. Nenhuma. E às vezes eles veem, olha, tem um cara aqui tão esquisito. Uma dessas médiuns nos contou, por exemplo, quando viu um espírito pela primeira vez, um desses pintores, ela tem dificuldade de entender o nome deles. Às vezes leva 2 meses para ela conseguir pegar letra por letra. Imagina o sofrimento desses pintores, para passar o nome dele. Mas aí ela falava assim, eu estou vendo esse pintor, ele assim, é um pintor estranho, ele tem um chapéu grande, ele faz os quadros cheios de gente. Essa era a descrição. O quadro dele está espinhado de gente dentro. Ele é um espírito que, assim, eu acho que quando ele era pintor na Terra, ele era o professor dos outros pintores. Eu não entendo como é que é o nome dele, mas é um cara assim. Essa era a descrição, muito objetiva, de quem poderia ser. E depois de tanto ele insistir, um dia ela chegou assim e falou assim, sabe, agora eu sei qual que é o nome dele. Como que é o nome dele? É Rubens. Tem algum pintor chamado Rubens? Rubens. Aí você vai na pesquisa natural, quem tem um pouco de conhecimento de arte sabe que é isso. A Solange está me lembrando. Passou um tempo desse Rubens, a gente mais ou menos fazia um pouco de ideia de quem podia ser. Ninguém sabia que era o Rubens, nem ela, né? Aí passou um tempo,
mais um bom tempo, aí ela veio com o nome inteiro dele, letra por letra. Peter Paul Rubens, que é o nome do pintor. E aí, procurando, naturalmente, isso já faz muito tempo, não é? Porque ele já pinta aqui, pouco depois da desencarnação ele já estava pintando aqui. Mas, quando foi se procurar a sua história, descobriu-se que ele realmente ele era o ensinador de muitos outros artistas. O seu ateliê era gigantesco. E ele produzia obras. Existe uma galeria no Museu do Louvre, uma galeria que pega, sem exagero, mais da metade desta rua, de comprimento. Do começo até o meio desta rua, das duas paredes, na frente e no fundo também, telas do tamanho desta parede. Do tamanho desta parede, de fora a fora, pintadas por Rubens. Se você passar um dia inteiro no Louvre, dentro desta galeria, você ainda assim não vê tudo. E não são telinhas assim de a palha ao sol, sabe? Que é fácil de pintar. É só pintar um monte de coisa amarela embaixo, um negócio azul em cima e está pronta a tela. Não. Você olha uma tela daquela e você imagina, se eu fosse pintor para pintar uma tela dessa, era uma vida inteira. Uma vida, ainda ficava feia. Então, e ele precisava muito de ajuda. Então ele formava inúmeros artistas. Ele foi, se não me engano, não foi ele que era embaixador, ele exercia liderança diplomática em relação aos seus pares naquele período. Era uma pessoa versada em muitas artes, não só na pintura. Mas foi assim que nós ficamos sabendo. E a roupa que ela descrevia era exatamente a roupa que ele usava. Chapéuzão. Sabe o gato de botas? Sabe aquele desenho gato de botas que fica com aquele chapéuzão assim, com aquele zaião? Aquele chapéu, aquelas penas, aqueles negócios? É a roupa. Com aquelas botas, né, de cano largo em cima. E então, esses pintores, eles se apresentam com esses trajes próprios da sua identidade. Não que eles não precisem estar assim. Eles usam aquilo que é agradável para eles. Podem mudar? Podem. Podem sem problema. Então, como nós vimos aqui, dentro desse texto de procurar na internet, eu vou fazer uma pergunta para doer na consciência de muitos aqui presentes. Alguém procurou sobre o projeto Filadélfia Casa? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4 com a Alice lá. Os outros estavam fazendo o quê? Valdiner, por que você não procurou, Valdiner? Você estava lá em Conquista. Você ouviu falar do projeto Filadélfia? Estava dormindo. Ah, bom. Puxa, salvo pela internet. Tudo bem, Valdiner. Está perdoado. Acharam o projeto Filadélfia? Viram a descrição desse projeto? Robernei? Espera um pouquinho só, deixa o Norberto chegar. Que vai ser lançado. Sim. Isso. Pesquisado alguma coisa sobre ele, estaria envolvido nesse projeto também. Certo. Um pouco ficção assim também, mas ele Sim. mostra que era foi uma tentativa que no filme fala de tentar tornar um navio invisível ao radar, né? Isso. Mas parece que a coisa era mais para frente ainda disso. Uma coisa mais pelo que foi. Os efeitos magnéticos foram muito além do que eles estavam prevendo. Você entrou, viu também? Alice, você viu também, Alice? Alguma coisa que você queira realçar de interessante no que você leu? Ele falou aí, deixa eu ver se o negócio está funcionando. Tá funcionando. Tá.
É isso que ele falou, né? E você já tinha falado também, né? Sobre o Tesla. E, inclusive, eu vi também um documentário sobre o Tesla. Falando sobre outras coisas que ele estava falando. Só que eu vi na TV Escola, o documentário dele. Ok. Né? Bem, então você em casa pode, se não fez ainda, agora que o Valdinero voltou para Campinas e aqui a internet não cai, ele vai procurar essa semana sobre o Projeto Filadélfia. Nós vimos então que, segundo o que Kardec pergunta, os espíritos podem sim ter uma lembrança das coisas que eles tinham quando estavam na Terra. E é isso que nós vamos ver agora na resposta da pergunta 310, para iniciarmos o nosso encontro desta noite com a pergunta seguinte. A resposta é: algumas vezes eles podem reconhecer o que lhes tenha pertencido. Isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado sob o qual ele considera as coisas terrenas. Os espíritos que têm mais ligação com as coisas humanas, com as coisas da terra, podem guardar mais tempo essas lembranças. Podem, inclusive, guardar essa identidade biológica. Quem sabe, este osso era o meu, não, este não é. Porque você já imaginou, quando Emmanuel escreve o livro Renúncia, ele relata que na epidemia de varíola de 1685, em Paris, houve tanta gente que morreu, e já havia tanta gente morrido antes, em outras epidemias, que as pessoas na época eram sepultadas naquilo que eles chamavam de Campo Santo. Este Campo Santo era o território dentro das igrejas, o terreno que as igrejas possuíam, geralmente ao fundo, e que, ou ao lado, era utilizado para sepultar as pessoas. Em Paris havia uma quantidade razoável de cemitérios, mas o mais comum era o cemitério dos Inocentes, na Igreja dos Inocentes. E relata a história que havia tanta gente morta para ser sepultada, que não dava mais para cavar a terra e enfiar a pessoa debaixo da terra. Porque debaixo da terra, todos os cômodos já estavam ocupados. Eles então tinham que colocar os defuntos, os cadáveres, sobre a terra e jogar terra por cima. E depois, a outra leva, também a mesma coisa, cadáver e terra por cima. Chegou a uma situação tão grotesca que o fundo do cemitério dos Inocentes, e hoje existe em Paris a fonte dos Inocentes, no local onde era esse cemitério. Este cemitério não existe mais. Havia mais de 3 metros de altura de terra cobrindo cadáveres. E enquanto estavam cobertos, era razoável. Mas quando chovia, a água drenava por toda aquela terra e ia lavando as mais externas, revelando as ossadas, os cadáveres putrefactos, e aquela água corria para as galerias e entrava no Sena, certamente produzindo todo tipo de malefícios sanitários a uma comunidade superpovoada. Isso não podia mais continuar assim, porque isso estava produzindo uma recrudescência de epidemias. Existe na explicação das tradições, todo mundo sabe, e eu não acredito muito nisso, mas não sou eu que estou dizendo, que parece ser que os franceses não gostam muito de banho. E por isso usam muitos perfumes. Perfumes fortes para driblar um pouco o mau odor. Mas, segundo a história destes boatos,
indica, esta fama é decorrente exatamente deste problema. Uma vez que as pessoas tinham esta dificuldade de acomodamento ou de organização social em uma cidade muito grande e pouco trabalhada na questão sanitária, tudo desaguava no rio. Com isto, ali viviam inúmeros insetos, inúmeros animais peçonhentos. E quando as epidemias começavam, elas estavam geralmente ligadas à água. Os primeiros focos, os primeiros casos epidêmicos aconteciam com pessoas que moravam às cercanias destes lugares, do rio Sena. E ou eram contaminados diretamente pela água, segundo se suspeitava, ou trazendo consigo os problemas virais, os ratos, que também habitavam esses ambientes, produziam uma prole em termos de pulgas e outros parasitas, que infectados no seu sangue, infectavam os moradores, que eram picados por eles, parasitas. E por causa disto, o rato, perto do rio, e as vítimas que começaram a morrer, que também viviam perto do rio, surgiu no imaginário popular a ideia de que a epidemia vinha pela água, vinha pelo rio. E por causa disso, desde esse tempo, segundo as interpretações destes hábitos coletivos, as pessoas passaram a evitar muito o contato com a água, por medo de se contaminarem. E obviamente isso não é mais hoje o motivo, mas enraizado no hábito da coletividade, isto acaba se transformando em um modo de viver. E as pessoas não têm tanta assim, afinidade com essas questões. Não sei se este é um fundamento correto, né? Isso eu li há algum tempo. Não sei se está de acordo com outra interpretação que deve existir também, e alguém que nos assista, que seja lá da França, poderá perfeitamente nos ensinar a respeito, mas esta é uma das coisas interessantes a respeito do porquê a tradição que nós escutamos dizer do que esses países que estavam envolvidos nessas epidemias desenvolveram uma certa aversão ao uso da água, em função destas epidemias que foram dizimando milhões de pessoas. Então, quando você imagina que no cemitério dos inocentes, os que morriam de febre, de peste, tinham o seu corpo decomposto ou insepulto, como um contributo, como um doador dessas doenças, ao fluxo de água que depois ia abastecer as casas que também usavam a mesma água para fazer comida, chegou o dia em que decidiu-se extinguir esses cemitérios urbanos. E este decreto teve que ser cumprido. Paris é escavada como um queijo suíço. Sobre a superfície nós vemos inúmeros prédios, palácios, castelos construídos com uma pedra daquela região. E Paris é muito rica desta pedra. Eles então faziam escavações, grandes salões no subterrâneo, e dali eles tiravam as pedras que eram levadas para cima para erigirem estes prédios, as tais catacumbas, vamos dizer assim, não romanas, mas parisienses. Foram então o destino de todos os corpos
que puderam ser resgatados desses cemitérios, entre os quais o cemitério dos Inocentes. Neste cemitério estava enterrado Margarida Villamil e Cirilo Davenport, os protagonistas, pais de Alcione. E então, tempos depois, por ordem das autoridades, por quase 30 dias, toda noite, Paris era cruzada por uma caravana de carroças puxadas a burro, contendo todos os ossos desses cemitérios, que foram desativados, em direção a essas catacumbas onde eles foram colocados organizadamente, e lá estão até hoje. E na frente, como se tratava de um ato santo, segundo o entendimento religioso da igreja naquele tempo, ia um sacerdote, trajado, orando com a Bíblia, até que o cortejo chegasse ao seu destino. Durante toda a noite esse trabalho era feito. E foi somente com isso que eles conseguiram extinguir, com estes focos purulentos, esses focos de enfermidade, que obviamente contribuíam terrivelmente para as doenças na população. Agora imagina, o Cirilo Davenport procurando o fêmur dele. Quando tinha a catacumba, quando tinha o caixãozinho, quando tinha um lugar lá com o nominho, até tudo bem, eu vou lá e eu encontro a minha caveira, a minha ex-caveira. Mas imagina agora, no meio daquela confusão de ossos, daquela confusão de costelas, é praticamente impossível, não é? Que você possa, pelo faro, pela vibração, onde será que está a minha, daquele tempo? 1680 alguma coisa. Então, naturalmente que há circunstâncias em que isso é complicado, como também nos casos em que, por incineração ou por algum tipo de destruição, desaparecem os ossos. Como é que o espírito vai ficar procurando aquilo que já não existe mais? Obviamente, há circunstâncias em que 1000, 2000 anos depois você identifica pela ossada que se trata daquele. Como foi o caso de Filipe da Macedônia. Em um túmulo em Vergina, descoberto por escavadores, por arqueólogos, descobriram coberto, como era o costume dos macedônicos, diversos salões muito bem construídos, com fachadas imitando templos daquele período, e lá no interior de alguns deles, as armas requintadas de um homem importante, que ninguém sabia quem era. Espada, escudo, coroa, de folhas de castanha, ou de noz, de nozeira, polainas de metal, de bronze. E não havia inscrição de quem se tratava. E então foram pesquisando, escavando, e por fim descobriram um esqueleto, ou pedaços de esqueleto, no qual o crânio atestava um fato histórico que permitiu que fosse identificado. Felipe da Macedônia, que era o pai de Alexandre, era um guerreiro tão voraz ou tão agressivo quanto o filho, metido em tantas batalhas ao longo de sua vida, sofria de duas coisas graves. Era manco por um ferimento e era cego de um olho. Olho que foi perfurado por um golpe de espada em uma luta.
espada cujo peso corta o osso e fura o olho. E este crânio, encontrado nessas condições, trazia a marca da espada exatamente no local onde qualquer pessoa ferida daquela forma teria o perfil de Felipe II, o rei da Macedônia. Combinados todos os fatores, a importância daquele sítio arqueológico com joias, com ouro, com coroa, com escudo, com espada, com tudo aquilo que era de bronze e era caríssimo isso na época, mas o crânio com a marca, não resta muita dúvida a respeito de quem se tratava. Então, às vezes, você consegue identificar por estes caminhos, mas não é sempre que o espírito conseguirá recuperar essas lembranças dos ossos daquela encarnação X, Y ou Z. Agora a gente vai para a pergunta 311. O respeito, diz Kardec na indagação, o respeito que se tem às coisas materiais deixada pelo espírito atrai a sua atenção sobre esses mesmos objetos e ele vê esse respeito com prazer? Alguém pode me dar um exemplo do que Kardec está perguntando? Levanta a mão. Um exemplo do que é o teor da pergunta de Kardec. Uma situação, uma descrição de uma ocorrência que espelhe o que Kardec está perguntando. Levante a mão quem puder dar uma ilustração. Vamos lá, Cícera. Por exemplo... Põe o microfone na boca dela. Por exemplo, uma espada. Sim, vem cá. Entra aqui assim. Isso. Ok? Eu vou tirar essas cadeiras aqui para depois você poder sair. Vai lá, Cícera. Eu entendi que, por exemplo, uma espada de um guerreiro, faz de conta do rei Arthur, né? Se alguém encontra essa espada e sabe que é dele, e faz que nem aquela romaria que tem em volta da espada do rei Arthur. Eu entendi isso, que ele fica feliz. É isso que você quis dizer? Bom, é que você está pegando um exemplo que nós não sabemos realmente se é verdade, entender, né? Não é? Isso é uma história que existem inúmeras versões a respeito da existência ou não do rei Arthur, dos cavaleiros da Távola Redonda, ou etc. Mas podemos utilizar essa sua lembrança como uma situação possível. Mas eu gostaria de uma outra, ali ó, a Norilei. Participei de um trabalho, eles recebiam adoção de roupas usadas. Uma senhora faleceu e ela doou as roupas lá no núcleo. Só que numa comunicação, a perturbação dela é que ela tinha deixado no bolso de um casaco um anel. E ela queria que devolvesse para a filha dela. E participei também de um outro... E acharam? Acharam a dona Flora, que é uma senhora que cuidava das roupas, né? Aí devolveu para a filha dela. Certo. E um senhor que faleceu e o corpo precisou ir para Portugal. Então, eles tiraram as vísceras. Desesperado, que ele não tinha paz porque ele queria as vísceras dele. Certo. Agora, eu quero algum exemplo do que Kardec está perguntando. Vocês estão dizendo coisas que estão ligadas ao assunto, mas Kardec está fazendo uma pergunta. O respeito que se tem às coisas materiais deixadas pelo espírito atrai a sua atenção para esses mesmos objetos e ele vê esse respeito com prazer? Que circunstância poderemos imaginar nesta pergunta? Vai lá, Ortega. André, vamos supor um espírito que viveu numa casa onde tinha uma biblioteca e ele gostava de permanecer nesse local, fazia uso dos seus livros, e as pessoas que ficaram na residência mantém esse ambiente, mantém todo o respeito pelos livros que lá estavam. E isso chama a atenção dele e ele vê esse respeito das pessoas com prazer. Sei. Então é o que Kardec está colocando para o espírito. Fala, Ricardo, qual é a ideia que você tem? A camisa do Ortega
mas de colecionadores. Coleciona selo, coleciona carro. Sei. E cuida igual ele cuidava quando estava vivo. Mas por que só tem que ser coisa de coleção? Hã? Pera aí, ô, Antônio, deixa eu chegar o microfone. Porque o Ortega falou de coleção. Coleção de livro. Coleção de livro é uma biblioteca. Você está falando de coleção, de selo, de moeda, de esposa, de marido. Por que só quando tem coleção que funciona? Fala, Antônio. Não, eu acredito que possa ser através de coleção, mas é uma coisa mais particular. É algo assim que você sabe que alguém gosta ou gostou daquilo e você tem ele em sua residência. Sim. E você tem um respeito por aquilo, seja um quadro, seja uma joia, um perfume, né, que a pessoa usava, e gostava, você tem um respeito por aquilo. Certo. Tá? Esse é o clima do que Kardec está perguntando. Essa é uma das coisas mais comuns a gente ouvir. Pais perdem filhos e mantêm o quarto fechado, os brinquedos, as bolas, as bonecas, as roupas, o guarda-roupa, manda fazer limpeza, troca a roupa de cama, não deixa ninguém entrar e ele entra lá e fica lembrando das coisas do filho. Não precisa ser coleção, não precisa ser nada particular, não é? É um conjunto, é uma lembrança, é uma memória. Então, estas são circunstâncias, como o Antônio lembrou, como o Ortega, como o Ricardo, como a Cícera também falou, como a Norilei também aqui mencionou, que se encaixam naquilo que Kardec está perguntando. Ou seja, morre alguém, o respeito que nós tenhamos pelas coisas deixadas por essa pessoa atrai a atenção desse espírito sobre esses mesmos objetos e ele fica feliz, ele vê isso com prazer, esse respeito que a gente dedique às coisas materiais que ele havia deixado. Essa é a cena, não é? Você ia perguntar ou falar mais alguma coisa? Peraí, Norilei, deixa chegar o microfone. Eu me lembrei agora, quando foi permitido o André vir para a casa dele, quando ele chegou, que ele viu que estava todos os móveis, havia tido uma mudança, ele deu ele ficou meio chateado, assim, momentaneamente. Ele não gostou, não é? Já fazia um bom tempo que ele tinha morrido, ele já tinha ficado 8 anos no umbral, depois ele tinha sido levado à cidade Nosso Lar, onde ele tinha estagiado mais de 1 ano, até ele ser autorizado a voltar a visitar a sua família. Quando ele chega, 9 anos depois, a casa está no mesmo lugar, mas nada mais está no mesmo lugar dentro da casa. Todos os móveis são novos, os quadros na parede são todos outros, tudo é diferente daquilo que ele havia construído, não é? Isso na hora que ele encontra, porque o sonho dele é voltar para casa e achar tudo igual, né? Ele dizia, o que vai ser da minha esposa, a minha Zélia? Porque ela dizia sempre que se eu morresse, ela também ia morrer. Eu não sei se ela já não morreu desse tempo todo que eu fiquei. Mal sabia ele que até ele já tinha sido substituído. Não é? Já estava o Ernesto lá, no trono do seu reinado material. Então, no primeiro impacto, ele estava agora visualizando aquele apego dele em relação ao que ele achava que era patrimônio. E depois que ele sofre esse impacto, e aí ele entende por que em mais de 1 ano que ele estava em Nosso Lar, nenhum dos instrutores disse a ele o que tinha acontecido na família. Sempre que ele queria saber notícia, ele dizia, espera a hora certa, vai melhorando. Quando chegar o momento, você vai poder ir. E assim foi, cozinhando o galo em banho-maria. E aí ele entendeu por que ele precisou passar por isso. Porque se fosse antes, provavelmente ele não teria equilíbrio para suportar essa surpresa. Então esta é uma experiência muito rica que você está lembrando, Norilei, e que está no livro Nosso Lar. Nas páginas finais, quando André Luiz vem para a Terra, são os capítulos finais do livro, capítulo 48, 49, por aí, vocês vão ler essa expectativa e essa decepção iniciais que André Luiz sofre quando descobre essa mudança radical na sua vida. Aqui, Norberto, Leonardo. Quando é recebido por médium um pintor
de grande admiração social. Ele se apresenta com traje típico de quando vivo, encarnado, também define que ele está em estado de erraticidade. Bem, o estado de erraticidade, como nós já vimos, inclusive nesse capítulo, lá no começo, não é definido pela veste que o espírito está usando. Mas seria lógico ele lembrar ou demonstrar o afeto, a admiração pelos trajes, o último traje que ele encarnou. Não, mas a erraticidade é um conceito que no Livro dos Espíritos define aqueles que estão em processo evolutivo no plano invisível, aguardando a encarnação. Então, esta é a ideia que o Livro dos Espíritos nos apresenta. Só não estão na erraticidade os espíritos que ou estão encarnados ou estão já na condição de espíritos puros. Esses não precisam renascer. Todos os outros estão nesta faixa que espera um processo reencarnatório para a continuação do seu processo evolutivo. Agora, o que você está dizendo não demarca o fato dele estar na erraticidade. Demarca, sim, o fato de ele continuar a se lembrar das coisas que ele viveu, das coisas boas, de como ele se notabilizou na época e assim apresentar-se daquela forma. Mas é interessante que o espírito de Salvador Dalí, por exemplo, ele não se apresenta sempre com a mesma roupa. Ele já foi visto por diversos médios com roupas totalmente diferentes uma da outra. Às vezes ele vem com aquele sapato assim, redondo, que parece sapato árabe, sabe, que gira assim na ponta. Às vezes ele vem com um sapato comum, mas vem com uma roupa colorida, uma roupa meio carnavalesca, ou uma roupa monocromática. Outros pintores apresentam-se com as roupas do seu tempo, mas não é sempre assim. Eventualmente eles trajam roupas simples, roupas sem muitos atavios. Mas quando querem eles podem mudar isto. Então, não é uma condição da erraticidade que determina isto. É a mente do espírito que quer apresentar-se vestindo-se dessa forma. Seja para ele ser notado, ser visto por algum médium, seja porque ele se sente bem usando aquele traje. Até que ele queira mudar daquela forma. Ok? Eu não sei se eu respondi o que você estava, a dúvida que você estava lançando, ou a afirmação, mas é essa separação que eu quis fazer para que nós observemos. Lá na pergunta 223, 24, nós temos a definição do que é espírito errante. E ali nós vemos que a erraticidade não é uma condição de inferioridade do espírito. E eu me lembro que quando estudamos isso, eu perguntei, Dr. Bezerra é um espírito errante? É um espírito errante. Apesar de ser elevado como não é ainda um espírito puro. Ele está na condição evolutiva de precisar passar ainda em outros estágios. Então, enquanto ele não conseguir adquirir aquilo que no Livro dos Espíritos a gente entende como sendo o estágio em que ele não precisa renascer, ele continuará precisando passar por essa erraticidade. Perde um corpo físico, vai para o lado de lá, continua trabalhando, aguarda uma ocasião e quando é adequado volta à matéria. Mas aí, no caso de Dr. Bezerra, não vem mais em reencarnações de expiação, não é? Não vem mais precisando sofrer de dor no joelho, dor na gota, dor de cabeça, porque ele tem coisa para pagar. Não. Ele vem em tarefas de construir um mundo melhor, de ajudar as pessoas. Então, são outros os fatores que mobilizam esse espírito numa encarnação futura. Mas ainda assim, é um espírito errante. Ok? Bem, agora vamos então ver o que Kardec perguntou e o que nós achamos. Vocês acham que os espíritos vão ficar contentes de a gente ficar pulindo lá as moedas da coleção lá do Ricardo, limpando o livro lá da coleção do Ortega? Fala aí, não. Leonardo.
Se eles estão contentes de ter deixado o corpo físico que tanto atropelou e tanto maltratou ele durante uma existência, certamente não se interessarão pelos objetos que foram pertença de um corpo físico. Sim, o Leonardo está dizendo que se eles sofreram tanto durante a vida física, certamente que não vão ficar dando muito valor a estas coisas. Agora, a pergunta é, e se eles não sofreram tanto por causa dessas coisas? Se eles estavam felizes, se eles gostavam. Tem uma história, Leonardo, que é muito recente e envolve ainda a participação do próprio Chico Xavier, e que tem uma conotação dessas, inclusive, que o Ortega lembrou. Quando desencarnou, o doutor Inácio, o espírito doutor Inácio, que se manifesta através do Bacelli em inúmeros livros, ele era médico, ligado à saúde mental, e ele tinha uma grande e vasta biblioteca, onde ele estudava aqueles casos intrincados. Foi o presidente, o diretor do sanatório de Uberaba, por longos anos. E a sua biblioteca era para ele o local de meditações, de estudo, de análise dos casos difíceis. Mas chega o dia em que nós temos que ser levados para o outro lado. E quando isso aconteceu, passadas as semanas, os meses, a viúva de Dr. Inácio resolveu dar um fim naquela biblioteca. Ela ia mandar uma parte da biblioteca lá para o hospital, para deixar de relíquia, mas o que ela ia ficar fazendo com aquela biblioteca de livros técnicos, de psiquiatria, ela que não entendia nada disso? O que ela ia ficar tomando conta desse negócio? Então ela pôs na cabeça que ela ia se desfazer da biblioteca. Uma parte ia vender a preço de papel, peso, papel pesado. Outra parte ela ia chamar alguns dos discípulos dele e perguntar se eles queriam algum livro. E outra parte ela ia entregar lá na biblioteca do sanatório. O marido já tinha morrido também, rei morto, rei posto, André Luiz ainda teve que aguardar esse tempo todo para descobrir que a Zélia, na semana seguinte, já estava de rabicó com outro, Aí o doutor Inácio, do lado de lá, espírita, trabalhador, lúcido, dedicado há décadas a essa mensagem, começou a sofrer. Começou a sofrer que a mulher dele ia acabar com a biblioteca dele. E adivinha onde é que ele foi baixar? Ele foi baixar lá no Chico Xavier. Chegou no Chico e falou: Chico, porque eles se conheciam durante a vida. Eles eram íntimos, tinham um contato constante. Ô Chico, minha mulher está querendo acabar com a minha biblioteca. Eu preciso que você me salve, Chico. Eu não quero, eu não posso ficar sem aqueles livros. Eu já sei que eu sou espírito, mas aqueles livros ainda para mim, eu ainda vou lá e eu ainda fico pesquisando as coisas. Aqueles livros para mim têm muito significado. Você tem que dar um jeito, você tem que falar com ela. Bom, lá vai o Chico, de madrugada ou de noitão, telefonar para a casa do doutor Inácio. Fulana, aqui é o Chico. Mas eram amigos, Olha, eu preciso pedir um favor para você. Pode falar, Chico. Você me faz o grande favor de não vender a biblioteca do Inácio? Meu Deus do céu, mas como tem espírito fofoqueiro, não falei isso para ninguém ainda, e já foram contar para você. Pode me dizer quem foi o fofoqueiro que já foi te denunciar que eu ia vender a biblioteca dele? Aí o Chico falou assim: eu vou na sua casa amanhã, mas eu só estou pedindo a você agora por telefone, para você tirar essa ideia da cabeça, amanhã eu te explico. E aí então, no dia seguinte, o Chico foi até a casa e explicou para ela que o marido, que continuava vivo, ainda precisava dos livros. Até para ele poder pesquisar coisas que ele não tinha aprendido ainda naqueles compêndios, e que agora como espírito ele poderia ter acesso, além do fato daquele ambiente
ser um ambiente no qual ele passou décadas estudando a sua vibração, a sua ligação mental com aquilo. Era muito intensa. E que mais para frente, ela poderia desfazer-se destes livros. Mais para frente, também quando ela já pifasse, aí não ia ter muito problema. Não ia ter, aí eles não iam ter como impedir. E veja só que interessante. Substituiu no sanatório a doutor Inácio, doutor Elias Barbosa. Doutor Elias Barbosa é um médico que aprendeu com o doutor Inácio, conviveu com ele, foi seu assistente, e que quando o doutor Elias, ou o doutor Inácio, desencarna, ele assume a direção do sanatório. Nós tivemos a honra de conviver algumas vezes com o doutor Elias e dona Cândida, lá na cidade de Uberaba, que nos receberam generosamente na sua casa, juntamente com o Alípio. Dormimos algumas vezes lá com eles, e tivemos a alegria, que está registrada em nosso site do Mensagem Fraternal, de tê-los aqui em nossa instituição, quando ele fez palestras, quando nós gravamos suas mensagens e a mensagem da dona Cândida. Estas mensagens estão disponíveis também no nosso site. Doutor Elias também possuía na sua casa. Eu não conhecia a biblioteca do doutor Inácio, mas na do doutor Elias, eu estive algumas vezes. E ele dizia assim, isso aqui é uma coisa muito séria. Porque você entrava e eram estantes e estantes e estantes e estantes de todas as coisas, de todos os livros, coisas raras, coisas comuns. Ele fazia coleção de revistas, essas revistas seriadas que nós temos em nosso país, que vão a cada semana trazendo, e estavam tudo lá, mas aquilo estava de uma tal forma cheio, que ele falava assim, entrou aqui e a gente não encontra mais nada nunca. E estava tudo lá. Toda a obra de Humberto de Campos encarnado, toda a obra de Humberto de Campos desencarnado, todas as obras de Chico Xavier, tudo que ele tinha, chegava à mão dele, porque ele era um estudioso, ele era um erudito. Então as pessoas sempre davam coisas para ele nessas obras que estão raras, e estava tudo lá. Falei, mas não me pergunte onde é que está. Então ele falou para mim uma vez, nós gravamos um dia a voz do José Grosso. Aqueles gravadores de rolo, aqueles gravadores de fita, de rolo, nós estávamos na reunião de materialização. E o José Grosso apareceu na reunião de materialização e o Espírito, usando o fenômeno da voz direta, falou e foi gravada a voz do José Grosso. Aí, doutor Elias, onde é que está essa gravação? Isso é uma coisa muito séria aqui. Não sei, deve estar em algum lugar aí. Não sei, eu preciso de um ajudante para me ajudar a procurar isso, porque, doutor Elias, eu preciso resgatar isso, a gente precisa gravar isso em um outro meio para não perder, para exibir para as pessoas, isso é uma questão histórica. Eu também acho, mas de quem que vai encontrar esse negócio agora? Porque a biblioteca do doutor Elias, ela era maior do que esta sala, cheia de prateleiras de diversas formas, lotadas de livro de baixo em cima. Sem falar nas coisas apinhadas em cima de mesas, assim, sabe? Um monte de artigos, coisas que ele escrevia, repórter que deixava a matéria para ele, ia ficando tudo lá. E o pessoal do Estúdio J, do Complexo de Estúdios da Alvorada, acaba de me informar que Dr. Elias foi entrevistado para a nossa TV Alvorada em 25 de agosto de 2007, e no Alimento para a Alma, número 23, você entra no nosso site e procura Alimento para a Alma, número 23, está lá a entrevista com o Dr. Elias Barbosa. É uma forma de nós matarmos a saudade desse grande espírita, o homem de invulgar conhecimento. São inteligências enciclopédicas, que raramente a gente conhece. Nós vamos passar uma vida inteira e não vamos encontrar outra pessoa que tenha uma tal capacidade em todas as áreas. Na área da medicina, da psiquiatria, na área da literatura. Tanto que ele estava sempre com Chico e ele fez uma parceria com Chico na análise
dos poemas do Parnaso de Além-Túmulo, a primeira obra psicografada por Chico Xavier. Então, Dr. Elias é uma criatura que para nós é uma estrela, com a sua simplicidade, e agora desencarnou faz 2 anos. Eu espero que ele não esteja perdido nos meandros lá da sua biblioteca também, porque vai ser difícil sair dali. A sorte é que, como espírito, ele agora não precisa mais ficar com o fio de Ariadne para sair do labirinto do Minotauro, né, lá do rei de Creta. Ele pode sair dali com mais facilidade. Mas, então, nessas condições, o que acontece? Se o espírito sofre com determinadas coisas, certamente que o escravo não vai querer voltar na senzala para ver as algemas onde ele foi preso e onde ele era chicoteado. Ele não quer saber disso. Mas pode ser que um espírito que conquistou uma evolução com ferramentas que o marcaram para melhor, queira ter essa lembrança. Guarde isso no coração. É como quando você vai na cidade onde você nasceu. Você vai voltar para a Itália um dia e vai procurar na sua cidadezinha a casinha onde você nasceu, onde morava seu pai, a sua mãe, alguém do seu conhecimento, e você vai perceber que todas estas coisas mudaram. Derrubaram aqui, construíram lá, mas de repente você se dá conta, tem um pedaço desse muro, é do jeito que era quando eu era criança. E aquilo enche você daquelas boas lembranças. A mesma coisa acontece com os espíritos. Quando nós tivemos a possibilidade de ir a Paris, com o livro Renúncia em mãos, nós utilizamos o roteiro do livro e fomos a todos os lugares possivelmente identificáveis, porque este livro Renúncia é muito especial, uma vez que Emmanuel dá os endereços neste livro. E encontramos nos lugares, apesar de haver muita coisa que já não existe mais, eu fui atrás do cemitério dos Inocentes, que eu queria fazer uma prece no túmulo da Margarida Villamil. Mas é claro que não existe mais, nem os ossos. Todas as coisas ali modernizaram-se, mas existem ainda muitos lugares, por exemplo, onde o padre Damiano ficou hospedado na igreja de São Jacques de Palo Alto e morreu ali. Padre Damiano, segundo Clóvis Tavares, no livro que ele escreveu sobre as encarnações de Emmanuel, teria sido exatamente uma das reencarnações deste mentor de Chico Xavier, o próprio que escreve o livro. Como Públio Lentulus, como Nestório, ele encontra-se neste livro Renúncia como este padre Damiano. E nesta igreja é onde este padre, que contrai a tuberculose ou contrai a peste na época e ia ser expulso, acaba morrendo nas dependências deste convento. O Amor e Sabedoria de Emmanuel, que é o que a Ana Paula está me mostrando, do Clóvis Tavares, nos relata estas encarnações de Emmanuel. Então, você vai aos lugares como um leitor e vê que em 1930 e pouco, esse espírito escreveu, quando ainda não havia sequer o telex estabelecido, o telégrafo estabelecido em nossa rotina de vida, quando o rádio começava a dar as primeiras noções, os primeiros ruídos, menos aqui ainda de maneira muito, muito primitiva, mas mais nos centros populosos, Emmanuel escreve coisas por um médium que tem até o 3º ano primário, que você vai 450 anos depois, naquela cidade totalmente modificada, e você encontra isto nos lugares. Encontra a Rua do Forno, para onde eram encaminhados os cadáveres daqueles que morriam e eventualmente precisavam ser queimados. Está lá a Rua do Forno. Você encontra as ruelas onde Kardec esteve.
Você vai e descobre como Kardec era pobre, pelo lugar em que morou, na Rua dos Mártires, número 8. E era tão pequeno o cômodo, a casa em que ele morava, e você imagina que naquele ambiente o Espírito de verdade se manifestava. Então você voltar a essas lembranças é um exercício, não de apego, mas de nostalgia. Como nós encontramos o relato, uma entrevista, aliás, que Humberto de Campos faz ao espírito Judas. Este trecho se encontra no livro Contos, não é Contos de Outra Vida, é um dos primeiros livros de Humberto de Campos. Procura para mim, Ana Paula. Humberto é com H. Lá, livros por autor. Ah, tudo bem. Já passou, eu acho. É um dos primeiros livros. Não, pode subir. Também não. Deixa lá, Ana Paula. Tá. Ali vocês vão encontrar Humberto de Campos. Coloca aí, entrevista de Judas. Judas Iscariotes, é o título desse capítulo. Aqui, Ana Paula, Mensagens de Além Túmulo. Vê lá, capítulo... Dá uma olhada aí, vê para mim. Vai. Aqui, ó, capítulo 3. Nesse livro, nós vemos que Humberto de Campos, em uma sexta-feira da Paixão, relata a conversa, o diálogo que tem com o espírito Judas, que está sentado nas colinas de Jerusalém, da Jerusalém moderna, mais de 1800 anos depois de tudo o que aconteceu. E ele nos relata essa conversa. Então ele pergunta se Judas vem sempre ali, se Judas visita sempre a terra nessas ocasiões. E Judas então diz que ele tem uma nostalgia dessa lembrança para que ele pudesse recordar os seus próprios erros. Não é? Achou, Ana Paula? Não, mas não é aqui não, viu? Isso aqui é uma reportagem sobre isso. Isso é uma reportagem sobre... É a reportagem do Clementino de Alencar, Crônicas de Além Túmulo. Procura esse livro, é esse aí. Crônicas de Além Túmulo. Então, ali, o Judas está contando, eu volto aqui para eu lembrar dos meus equívocos, para eu aprender com os meus erros, para eu me recordar do amor de Jesus. Judas já não é mais aquele espírito que nossa ignorância marreta toda sexta-feira. Não. Ele já é um espírito que venceu suas próprias fraquezas, já se galardou pelos seus próprios méritos. E aqui vem o relato, o capítulo 6, em 19 de abril de 1935. Nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado, onde precursor batizou Jesus Cristo, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. Judas? Sim, os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, voltar atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou onde prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então, mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente,
dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à terra nos dias em que se comemora a paixão de nosso Senhor, meditando nos seus atos do passado. Aquela figura de homem magnetizava-me. Eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter, diz Humberto de Campos, espírito. Mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas, existia um abismo. O meu atrevimento, porém, e a santa humildade do seu coração ligaram-se para que eu atravessasse esse abismo, procurando escutá-lo. E então diz Humberto: o senhor é, de fato, o ex-filho de Iscariote? E ele responde: sim, sou Judas. Respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras da longa túnica. Como o Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. E aí então Humberto faz algumas perguntas e ele vai explicando, ele vai respondendo sobre aquilo que aconteceu naquele período. E ele então relata de maneira sucinta como que aquele cenário ocorre. E Humberto pergunta: e chegou a salvar-se pelo arrependimento? E ele responde: não, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas terminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia, quando me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o beijo de perdão da minha própria consciência. Joana d'Arc resgata essas tragédias que viveu como Judas. E então Humberto, pensando com tristeza, medita. E está hoje aqui pensando nos dias que se foram? Sim, responde ele. Estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, irmanado com ele, irmanado com o Cristo, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nessas estradas o sinal de seus divinos passos. Ou seja, ele volta ao lugar para relembrar, para voltar a ter esse contato com as boas coisas que ele aprendeu, com as coisas ruins que ele teve que enfrentar, e assim recuperar-se. Por isso é que é tão importante nos lembrarmos que, se é verdade que nós não vamos querer saber das coisas ruins que nos fizeram sofrer, pode ser que nós guardemos no acervo das nossas memórias boas lembranças, e às vezes queremos ir vê-las. Às vezes desejamos ir nos endereços, ver a casa onde você passou as férias, quando você era criança, ver aonde você morou quando vivia naquela cidade, de onde você saiu e décadas se passaram sem que você voltasse. Então, essas são emoções construtivas que brotam de dentro de nós para nos ajudar a seguir adiante. E é o que os Espíritos também respondem na questão 311. Vamos ver a resposta. O respeito que se tem às coisas materiais deixada pelo Espírito atrai a sua atenção sobre esses mesmos objetos e ele vê esse respeito com prazer? Resposta: o Espírito é sempre feliz por ser lembrado.
Esse é o princípio. O espírito é sempre feliz por ser lembrado. Você tem um amigo que viajou, foi lá para Oceania, passou lá 2 meses, não te mandou uma carta, não te mandou um telegrama, não mandou um e-mail. Aí um belo dia você encontra com ele na rua, aqui no Brasil, fala: ô fulano, que bom que eu te encontrei. Olha, eu tenho uma coisa para você. Eu peguei uma concha lá da praia onde eu estava e trouxe para você. Você nem sabe se é da mesma praia. Você nem sabe se é de lá, às vezes foi do Guarujá. Mas só o fato de ele ter se lembrado de você, que ele esteve lá na Polinésia, e ele catou uma concha, falou: eu vou levar essa concha para o meu amigo, já te deixa feliz. Puxa, você se lembrou de mim com tanta coisa que você tinha para fazer lá, tanta coisa boa, você trouxe essa lembrancinha para mim. Puxa, não é o quanto ela custou, é o quanto ela significa naquele que se lembrou de você. Então os espíritos respondem exatamente a mesma coisa. O espírito é sempre feliz por ser lembrado. As coisas dele que se conservaram trazem-no à memória. Porém, é o pensamento que o atrai para vós, e não os seus objetos. É o nosso pensamento que, uma vez vivido na direção, enviado na direção daquele ser, nos conecta com ele. Não é o objeto. Ele não está preso nas coisas, como se fosse imantado em uma prisão. Não. A lembrança que nós temos deste espírito, motivada pela capacidade de segurarmos nas coisas que eram dele, de ver os escritos, de ver os cartões, de ver as fotografias, esta lembrança o atrai. E isso é agradável, principalmente quando é uma boa lembrança, não é? Porque se você vai lembrar das coisas e elas são ruins, você vai ficar marretando o pobre coitado do outro lado e ele vai ficar meio nervoso, não é? Ok? Vai lá, Norberto. Depois nós vamos passar aos nossos irmãos. Mas, então, está definido que os objetos não são a alma da discussão, não são lembrados e não tem importância nenhuma no decorrer da vida espiritual. Sim, é isso mesmo. É coerente com a Sim, minha pergunta. Sim. Obrigado. Os objetos, eles fazem esta conexão. Eles nos ajudam a guardar aquela lembrança. Mas eles não têm este poder de, por si sós, estarem prendendo o espírito. E quando acontece de um espírito se sentir preso a um objeto, não é pelo objeto em si, mas é pela sensação, pela emoção que ele guarda em relação àquilo. É a história que está no livro, nos domínios da mediunidade, da moça que se apega a um espelho, que eu já contei aqui, e ela vai para o museu, em espírito ela vai viver onde está o espelho, porque o espelho é a conexão que ela tem com o noivo, que foi embora e não quis mais saber dela. Então, ela está presa pelo sentimento, não é pelo objeto, ok? Bem, do Adailton de Santos, espíritos de grandes pintores como Leonardo da Vinci e outros, que muitas vezes podem realizar pinturas através dos médiuns, ficarão no mundo espiritual sempre com esta condição de grandes pintores, ou podem vir a reencarnar com outras aptidões que não sejam ligadas à arte? Nós temos uma tarefa de evoluir sempre. A arte é uma das facetas da evolução do espírito. E nós estaremos também desenvolvendo outras. É muito comum que esses espíritos se devotem a estas outras estruturas do saber, na ciência, na arte, na religiosidade, desenvolvendo essas diversas áreas do seu comportamento, da sua capacitação espiritual. Então, Adailton, não serão sempre pintores. Como, por exemplo, Leonardo da Vinci não era só pintor, não é? Ele era cientista, inventor, ele era tinha um conhecimento muito vasto da anatomia, ele era um anatomista, um fisiologista, ele tinha inúmeras aptidões, não só ele, como diversos outros artistas. Então,
esta é uma coisa que você se lembra, e é bom, muito bom que você tenha falado, que não é uma determinação para o resto da vida. Não, nós estamos agora naquela faixa, mas vamos desenvolver outras aptidões, todos nós, não só esses pintores, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, Dailton. O Flávio de Belo Horizonte. Todos os espíritos têm que encarnar em todos os mundos? Primitivo, prova, expiação, regeneração, etc., para completar a sua evolução? Não necessariamente, Flávio, não. Nós já vimos isso no começo do Livro dos Espíritos. Nós precisaremos passar pelos processos da evolução, mas não significa que temos que estagiar primeiro em todos os mundos primitivos do universo, para depois passarmos para estagiar em todos os mundos de prova e expiação. Não. E também não é condição que nós tenhamos que passar nível por nível sem poder queimar etapas. Não, também não é verdade. Você vai na Revista Espírita de 1868, nela você vai encontrar a história de Bernard de Palissy, que nós já comentamos aqui, que conta que deixou a Terra e, em função daquilo que ele aprendeu, ele pôde renascer em Júpiter na próxima encarnação. Ou seja, deixou um dos piores planos evolutivos, que é a Terra, em termos de elevação, e foi capacitado pelo seu esforço para poder renascer no mais elevado planeta, em termos evolutivos, que nós conhecemos no nosso sistema solar. Você vai encontrar esta referência procurando na Revista Espírita. E com o título de Bernard de Palissy, você vai ter esse relato em várias entrevistas que ele deu a Kardec através da mediunidade daqueles que trabalhavam com o codificador, tá bom? Não, então, não é necessário participar pedacinho por pedacinho, pedacinho por pedacinho, sem que você consiga, pelo seu esforço, pelo seu empenho, passar etapas mais rapidamente. É possível sim, tá bom, Flávio? Muito obrigado pela sua pergunta também. O Francisco Otávio de São Paulo. A última existência na Terra de um ser humano quer dizer que sua evolução ou a estagnação para naquele ponto quando da morte, e quando reencarna, retoma do mesmo ponto. Estar ligado ao que quer que seja bem material não denota algum atraso? Bem, o Francisco, todo o espírito que está num ambiente como a Terra tem um motivo para estar aqui. Ou ele está aqui porque ele tem ligações evolutivas com este padrão, ou ele está aqui porque ele, apesar de já ter um padrão elevado, veio aqui para ajudar estes espíritos a acelerar o seu progresso. Então, de qualquer forma, seja por missão, que é o caso daqueles que vêm, cumprem a missão e vão embora, eles voltam para o nível evolutivo deles, tendo ficado aqui por um tempo. Mas aqueles que estão em sintonia com os padrões vibratórios deste nível mental, emocional, permanecerão aqui até que consigam depurar-se. Então, o que quer dizer? Se nós não aprendermos a viver uma vida menos materialista, nós vamos renascer e continuar materialistas e vamos voltar aqui, porque precisamos sofrer em um ambiente onde o materialismo faz o sofrimento, naturalmente, das pessoas. Nós precisamos, então, quando estamos na Terra, modificar o entendimento desta ligação com estes desvalores, para que nós possamos ir nos desligando destas coisas pela vontade, não pelo medo, não pela imposição religiosa, não pela ameaça, não, pela vontade, porque você compreendeu que as coisas serão melhores se você mudar o foco das suas preocupações. E aí sim, quando nós vencermos aquele apego, nós poderemos estar nos preparando para uma coisa melhor. É como escola, não é? É como sala de aula. Você tem aquele conteúdo de matéria. Você recebe este conteúdo de um professor que te explica, mas você tem que estudar, você tem que se dedicar, tem que fazer trabalho, tem que fazer prova. Chega um tempo em que você vai ser avaliado se aprendeu ou não o conteúdo.
Se você não aprendeu o conteúdo, não passa. Era assim antigamente. A regra, né? No tempo do Tomé, por exemplo, o Tomé era do tempo em que as pessoas reprovavam de ano. Mas depois, agora não é bem assim, mas o conceito, não é? O conceito é este. Se você aprende o conteúdo, você se capacita minimamente para passar ao ano seguinte. Mas se você não apreende este conteúdo, você tem que voltar a fazer a mesma trajetória para assimilá-lo de maneira aceitável. Lembrem-se, e aqui fica também a lembrança para o Francisco, que da mesma forma que nenhuma escola da Terra só aprova os alunos que só tiram 10, aqueles que tiram de uma faixa até 10 podem ser qualificados, no universo também. Se só saíssem da Terra os espíritos que fossem puros, só ia ter entrada. Só ia ter entrada. Não ia ter saída. Agora, naturalmente, que na medida em que os espíritos começam a querer melhorar-se, então o universo tem recursos para avaliar se aquela melhora que ele já conquistou o capacita a ser colocado num outro tipo de ambiente. E ele pode ir, mesmo que ele não tenha sido o top de linha daquela sala. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, o Francisco Otávio de São Paulo. Terminamos as perguntas de hoje? Ok. Bem, com isto, nós deixamos para a próxima quarta-feira a questão 312. E aí vem também um pouco daquilo que o próprio Leonardo estava falando. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante a sua última existência corporal? Ou seja, ele primeiro perguntou dos objetos, não é? Lembranças de memória, lembranças de recordação física, de bens, de objetos. Agora ele quer saber se os espíritos conservam a lembrança de sentimentos, como sofrimentos que eles passaram enquanto estavam encarnados. Então, será uma oportunidade de meditarmos a respeito dessas questões. Nós agradecemos a participação de todos os que estiveram conosco. Nós tivemos em nosso encontro de hoje mais de 330 pessoas que participaram do estudo em suas casas, nos diversos lugares do Brasil e do mundo. E esperamos que possam aproveitar as informações do Livro dos Espíritos, aquelas informações que precariamente nós pudemos aqui dar a você a respeito de outras obras, e você mesmo possa pesquisar, você mesmo se interesse, ao invés de ficar esperando a próxima quarta-feira, sentar-se aí diante do computador ou aqui na nossa sala e ouvir. Você vá atrás, você procure. Tem o Projeto Filadélfia, que o Valdiner vai procurar essa semana, para na semana que vem também falar para a gente, não é? Nada disso, a Cícera não vai te passar cola, você vai procurar sozinho. E além das outras questões que aqui nós comentamos, como a história do Filipe da Macedônia, o problema das epidemias na França, a dificuldade de se fazer as pazes com a água, não é? Os hábitos de convivência dessas tradições, a história de Emmanuel, a vida de Alcione no livro que nós comentamos, Renúncia, as experiências dolorosas de Padre Damiano, a dor cruel da separação de Margarida Villamil e Cirilo Davenport, as tramas de Susana, do Chesney, aquela que faz essa desgraça tornar-se ácida na vida dessa família, todas as vidas dolorosas de Judas, os ensinamentos de Humberto de Campos no livro Crônicas de outra vida, não é? Crônicas de Além Túmulo, capítulo 6. Vejam só como nós pudemos aqui fazer uma ampla capítulo 5 do livro Crônicas de Além Túmulo, as experiências do livro Nos Domínios da Mediunidade, que aqui também nós comentamos. Tem muita coisa
que dá para a gente distrair-se com boas pesquisas ao longo desta semana. Nós agradecemos muito, então, a participação de todos vocês. E agora, agradecidos aos espíritos amigos que estiveram conosco, ao nosso querido Elias Barbosa, a quem homenageamos, como também ao Dr. Inácio, espíritos generosos que às vezes dão alguma passada aqui em nossa casa para matar a saudade. Nós homenageamos a todos vocês, irmãos invisíveis, que também estão nas casas dessas 330 pessoas que estiveram acompanhando o nosso estudo, oferecendo então a oração que vamos usar para o encerramento do encontro desta noite. Vamos fechar os olhos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos unirmos mais uma vez no estudo das leis do Espírito. Obrigado por tudo aquilo que significa a nossa ligação com a elevação espiritual, o processo de crescimento interior. Que em nós o desejo de aprender esteja potencializando a energia, a força, que nos faça superar obstáculos, que nos conceda a dádiva de vencer nossas debilidades, que descubramos a alegria de colocarmos-nos adiante de nós mesmos, caindo e levantando, ainda que depois novos obstáculos nos façam tropeçar, como desafios novos para não nos deixar dormir, achando que já somos perfeitos. E quando estamos naquela monotonia, naquela modorra, o tropeção nos faça acordar. Obrigado pelos espíritos amigos que nesse instante, em cada lar, em cada casa, em cada ligação com a TV Alvorada, em sintonia, se encontram, abraçando as pessoas, levando do nosso sentimento a vibração de amor por todos os ambientes, para todas as pessoas, abraçando os corações angustiados para que eles se libertem dessas angústias, levando o orvalho da esperança para apagar o incêndio da depressão, do ódio, do desalento. Contribuindo humildemente, Senhor, na oração de cada um que aqui está, para que as enfermidades suportadas por aqueles que precisam deste teste na própria carne, possam receber uma gota de remédio, que alivie, que tonifique, que ajude, uma vez que nós entendemos que o teu amor não pode ficar feliz com um cortejo de pedintes miseráveis, estropiados e mancos, porque qualquer soberano que se orgulhasse de ter uma nação de súditos depredados seria um péssimo rei, seria um péssimo líder, seria indigno daqueles que têm sob sua custódia seus cuidados. Sabemos, portanto, que Deus não deseja o sofrimento dos filhos que ama, e que quando nós abrimos nossa mente, quando jogamos fora o ódio, o rancor, com sinceridade,
Quando lutamos contra as nossas fraquezas, nossas inclinações, a bondade divina fornece o remédio que tonifica nossas forças, para que nós não desistamos. Que este possa ser, Senhor, um momento em que, aprendendo, nós nos tratemos, nós melhoremos. E é por isso que, agradecidos, todos oferecemos em silêncio a oração que você nos ensinou. Pai nosso.